Fala pessoal, sou o João Wilson, mais pode me chamar de Tico, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso há mais de 18 anos e aqui no meu canal você encontra diversos conteúdos para você aprender a atuar no setor florestal com total confiança e autoridade, tá bom? Independente da sua formação, independente do seu grau de experiência, aqui no meu canal você encontra diversos conteúdos que te ajudam a alcançar os seus objetivos no setor florestal, tá? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz para calcular as coordenadas geográficas de cada uma das árvores aí no seu inventário florestal, principalmente aí no caso de florestas nativas, tá? E por que que isso é muito importante, né? Veja, você saber automatizar o cálculo das coordenadas geográficas do seu inventário florestal vai te ajudar a ganhar tempo, ganhar esforços, porque muitas vezes no inventário florestal, dependendo da situação, você vai ter que ter a informação da coordenada geográfica da árvore, seja para projetos de licenciamento, dependendo do órgão que você vai apresentar, dependendo do tipo de projeto, já vai estar lá na própria normativa do órgão ambiental a necessidade de você ter a coordenada geográfica de cada uma das árvores. Se você tem ali poucas árvores, isso pode até ser uma coisa fácil de você ir lá ter as coordenadas com o GPS. Mas dependendo da situação, você vai ter inventários florestais que você vai ter 500 árvores, 1000 árvores, 5000 árvores. Imagina em cada uma dessas árvores você ter que ir lá com GPS, anotar a coordenada, né? Vai ter vários fatores que vão influenciar, sem falar que no campo isso é muito mais difícil. Imagina você ter ali um banco de dados de coordenadas de tantas mil árvores, você vai ter que depois jogar tudo para o computador, pode ter ali alguma falha, né? Para quem está no escritório é mais fácil, mas na hora de você ir para o campo é muito importante você ter um método fácil de aplicar no campo que te permita calcular a coordenada geográfica de cada uma das árvores, né? Então você vai ter essa necessidade em projetos de licenciamento, para monitoramento de floresta, né? Para tratos silviculturais que venham a ser necessários, né? Ou até mesmo para você fazer um monitoramento de espécies que precisam ser isoladas, de espécies, por exemplo, espécies proibidas de corte, espécies de corte. Dependendo da situação, você vai ter que ter informação da localização de cada uma dessas árvores, tá? Então é muito importante que você tenha aí como que um método, né, fácil de aplicar em campo, tá? E que esse método te permita de forma simples, rápida e automática que você consiga calcular as coordenadas geográficas das árvores do seu interesse no inventário florestal, tá bom? Então vamos lá, eu vou te mostrar agora na prática como que você aplica uma metodologia que pode ser utilizada em todos os seus inventários florestais, em praticamente todas as situações práticas de campo, tá? E que essa metodologia que eu vou te mostrar te permite calcular a coordenada geográfica de cada uma das árvores, tá bom? Depois eu ainda vou te mostrar também uma ferramenta que os meus alunos do meu curso de inventários florestais, os meus alunos têm acesso a uma ferramenta, né, que proporciona a eles já esse cálculo também de forma automática, tá? Mas se você se você ainda não é meu aluno, só o fato de você entender a lógica já vai te ajudar e muito a fazer um bom inventário florestal de forma simples, prática e rápida e confiável, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui na metodologia que eu vou te mostrar agora. Bom, então eu vou te mostrar aqui agora uma metodologia que você pode aplicar na prática aí no seu inventário florestal, que é relativamente simples de você aplicar no campo e que vai te permitir calcular a coordenada geográfica de forma automática, não só de uma árvore, mas de todas as árvores do seu interesse ali dentro de cada uma das parcelas amostrais, tá bom? Então vamos lá, né? Eu vou desenhar aqui para você entender o seguinte, né? Imagina que isso aqui é o desenho de uma parcela amostral, tá? Eu já estou colocando ela inclinada assim, porque a gente sabe que na prática a parcela amostral, ela, de acordo com as orientações norte e sul, ela não vai estar esquadrejada, retinha, né? Vai estar de acordo com o que for lá no campo, né? Então imagina que isso aqui é uma parcela amostral, né? E aí você tem aqui as dimensões da parcela, 10 por 50, 10 por 100, 10 por 200, ou 50 por 100, 50 por 250, enfim, tá? Essa metodologia você pode aplicar em todas as situações, tá bom? Para isso, em primeiro lugar, o que você vai precisar é anotar as coordenadas geográficas aqui, ó, do início, tá? E do fim, tá? Da parcela amostral, só de um lado, né? Dessa aqui que a gente vai chamar de picada. Quando você faz uma parcela amostral, lá na floresta, você tem ali como que aquela picada, e aí aquela picada vai servir para você de orientação sobre a distância que você vai percorrer. Então você vai ter aqui a picada ela pode estar aqui do lado esquerdo ou do lado direito, enfim, tá? Essa metodologia serve para todos os casos, tá?
E você vai anotar a coordenada geográfica do início e do fim da picada, com perdão do trocadilho, né? De cada uma das parcelas amostrais, tá? Lembrando que alguns pontos, tá? Essa coordenada, ela precisa estar em UTM, tá? Essa metodologia aqui que eu estou te explicando, ela vai funcionar corretamente se as coordenadas estiverem em UTM, tá? Eu vou te explicar já também, tá? Então, o primeiro ponto é esse, coordenadas em UTM, tá bom? E aí, vamos entender aqui o seguinte, né? Você vai lá, fez essa parcela amostral, né? E aí tem as árvores que têm a seu interesse dentro da parcela amostral, tá? Então, vamos supor que você tem lá uma árvore aqui nessa localização. Vou colocar em verde aqui para a gente enxergar melhor, tá? Tem lá uma árvore ali dentro dessa localização. Cada uma das árvores do seu interesse, você vai, à medida que você vai andando na picada, né? Você vai anotar essa distância, né? Que aqui a gente vai chamar de Y dentro da picada, né? À medida que você vai andando ali pela parcela amostral, você vai verificando a metragem e você vai anotar na ficha de campo essa distância, que é o que a gente vai chamar de Y. E você vai anotar também essa distância aqui, que é o que a gente vai chamar de X, tá bom? Então, se você tiver aqui uma árvore, outra árvore aqui, outra árvore aqui, outra árvore aqui, e assim por diante, para cada uma das árvores lá no campo, você não vai precisar chegar em cada uma das árvores e tirar uma coordenada geográfica, né? Imagina você ter que fazer um inventário florestal com 10, 100 parcelas amostrais. Em cada uma das parcelas amostrais você tem lá uma quantidade de árvores. Às vezes tem inventário que você vai ter lá 1000 árvores. Se em cada uma das 1000 árvores você tiver que chegar na árvore, tirar coordenada, às vezes você tem que esperar pegar sinal do GPS. Quando tem sinal, ou o aparelho acaba a pilha, enfim. Para cada uma dessas árvores, aqui nessa metodologia que eu estou explicando, você vai só precisar anotar a coordenada Y e X para cada uma das árvores, tá bom? E aí, em que se baseia essa metodologia? Quando você anota esses pontos, o que você vai ter aqui é o seguinte, ó. Opa. Você, na verdade, você está colocando tudo aqui em um plano cartesiano, tá? Imagina que isso aqui seja um plano cartesiano. Você tem aqui a coordenada X, o eixo X e o eixo Y, tá? Então, por exemplo, você anotou as coordenadas lá do início e do fim. Então, significa que você tem aqui, ó, um X do início e um Y do início, tá? E aí você tem também, olha só, um X do fim e um Y do fim, certo? Então lembre que essa metodologia você pode aplicar em todas as outras situações, basta você entender aqui essa lógica desse funcionamento, tá bom? E aí, como que você vai calcular as coordenadas da árvore partindo dessas anotações que você fez? Se você tem o x e y do início e do fim, com essas anotações aqui que você fez, ó, do y e do x da árvore, através do teorema de Pitágoras, você consegue encontrar primeiro essa distância aqui. Deixa eu desenhar aqui, ó. Essa distância aqui que a gente está vendo, ó. Você consegue encontrar essa distância. E também, partindo também do teorema de Pitágoras, você consegue encontrar, olha só, você vai ter então um segundo triângulo, ó, em que você vai encontrar essas distâncias aqui, tá bom? Por que que essas distâncias são importantes? Porque, olha só, você vai ter essa distância aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Então, você tem essa distância aqui, né, que eu vou colocar aqui de distância x, e você também tem essa distância aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de distância y. Está falhando um pouquinho ali, mas dá para enxergar. Então, você vai ter essa distância x e essa distância y, né? Partindo, né, dessas coordenadas iniciais e partindo dessas anotações x e y, você vai ter, então, uma distância x e uma distância y. E o que isso tem a ver com as coordenadas da árvore? É que, olha só, se você reparar bem aqui nesse desenho que eu fiz, vamos colocar aqui, ó, que aqui a gente tem o x da árvore, e aqui a gente tem o y da árvore. O que é o x da árvore? É você, através da coordenada UTM, você tem a distância inicial x, mais essa distância x, você tem o x da árvore. Tá? E através da coordenada y, que a gente tem aqui, ó, coordenada y mais distância y,
você tem o y da árvore, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. O x da árvore é igual o x do início mais distância x, tá? E o y da árvore é igual o y do início mais distância y, tá bom? E aí, né, partindo desse princípio simples, você consegue entender e aplicar em diversas outras situações. Aqui eu desenhei a parcela amostral nesse sentido, mas se você lá no campo, se na sua realidade, se você tiver ela em outro sentido, você vai verificar a distância x mais ou menos a distância y para você encontrar a coordenada da árvore. Mesma coisa aqui no eixo y, tá bom? Então, partindo desse princípio, você vai chegar nessas definições. O x da árvore ele vai ser o x do início, e aí dependendo da situação, mais ou menos a distância x. O y da árvore é igual a coordenada o y mais ou menos a distância y. Então, partindo desse princípio muito simples, você consegue encontrar as coordenadas geográficas de cada uma das árvores, né? Então, essa mesma lógica, ela serve para essa árvore que eu desenhei aqui, mas também serve para essa, para essa, para essa. Se você tiver, ó, vamos supor que você tenha, sei lá, 50, 100 árvores dentro da parcela, usando essa metodologia, você não vai precisar em cada uma das árvores tirar a coordenada geográfica. Basta na hora que, à medida que você estiver caminhando por dentro da parcela, pelo seu caminhamento, para cada uma das árvores você anota, né, o x e o y. O x e o y, o x e o y, o x e o y de cada uma dessas árvores, e aí você aplica dentro dessa fórmula para você encontrar as coordenadas geográficas de cada uma das árvores dentro de cada uma das parcelas amostrais do seu inventário florestal. Então, pessoal, agora eu vou te mostrar também, né, uma ferramenta aqui que os meus alunos têm acesso. Isso aqui, na verdade, é uma atualização até do meu curso de inventários florestais. Tem diversas planilhas, essa aqui que vocês estão vendo é uma das planilhas. Dentro da planilha aqui do inventário em florestas nativas, isso aqui agora é uma atualização que os meus alunos têm acesso, tá bom? Então, né, olha só, eu até já deixei separado aqui alguns exemplos para ajudar vocês, né, para a gente entender. Aqui são aquelas informações que eu falei que você vai coletar do início e fim da parcela, né? Por exemplo, aqui, ó, parcela 1 do inventário florestal, ó, coordenada de início da parcela, né, em UTM, tá bom? E coordenada de fim da parcela 1, né, início e fim da parcela 1. Aí aqui já tem um cálculo do azimuth automaticamente. E é importante também anotar, ó, a picada vai estar do lado direito ou esquerdo. Isso aqui já está na pré-definição aqui, tá bom? E aí cada uma das parcelas, eu coloquei duas parcelas aqui só para exemplificar, né? Mas para cada uma das parcelas, você vai colocar aqui, ó, coordenada do início e coordenada do fim, e de que lado que está a picada, né? Se a picada ela está do lado direito ou do lado esquerdo da parcela, né? Nessa parte aqui da planilha você só vai inserir esses dados. E aqui, ó, nessa aba de dados de campo, a gente tem as informações das árvores da parcela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, coluna de talhão, coluna da parcela, parcela 1 e 2, coluna da árvore, ó, 1 até 10 é parcela 1, 11 a 20 é parcela 2. Tem aqui a anotação do número de FUST. Para cada uma das árvores, ó, aqui na planilha, ó, tem aqui nome científico, nome vulgar, CAP, DAP, altura total, altura comercial. Aí, ó, lembra que eu falei que tem as informações de X e Y de cada uma das árvores? Aqui está em branco, por isso que ele não está calculado aqui a coordenada geográfica das árvores, né? Mas isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, essa coordenada X, né, e coordenada Y são cálculos automáticos que essa planilha ela já faz, né? Então, com base nessas informações aqui que a gente já colocou anteriormente, ó, coordenada de início e fim de cada uma das parcelas e anotação se a picada está do lado direito ou esquerdo, na hora que a gente colocar aqui, eu até já deixei separado alguns números fictícios aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, x e y de cada uma das árvores, né, da parcela 1. Por exemplo, na árvore 1, ó, o x ele deu 6 metros, o y deu 2 metros, tá? Aí, ó, ele já calculou automaticamente aqui a coordenada dessa árvore, tá? E aí, ó, árvore 2, x3, y7, árvore 3, x3, y11, árvore 4, x8, y13. Lembrando que isso aqui são a distância em metros, tá bom? Árvore 5,
x4, y19, árvore 6, x8, y21, árvore 7, x4, y28, árvore 8, x9, não, árvore 8 agora, né? x9, y33, opa, árvore 9, x9, y42, árvore 10, x6, y46, tá? Então, cada vez que eu coloco aqui, ó, além das informações que já tem no inventário florestal, quando eu com base no que está aqui no cadastro de cada uma das parcelas e nessas informações de x e y, a planilha já calcula automaticamente aqui as coordenadas x e y de cada uma das árvores, tá? Só para ainda exemplificar aqui, tá? Na parcela 2, eu vou digitar todos os valores de x primeiro, ó. 2, 8, 5, 3, 9, 10, 5, 2, 8, 4. Né? Como eu só tenho informação de x, eu ainda não consegui calcular aqui o x e y das árvores, tá? Mas na hora que eu colocar o y aqui, ó, 2, aí ele já vai começar a calcular automaticamente o x e y de cada uma das árvores, porque ele já tem as informações que ele precisa, tá? Então vou digitar aqui todos os valores de y que foi anotado lá em campo, tá? 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 36, tá? Ou seja, isso aqui é uma ferramenta que eu fiz automática, né? Com base naquela metodologia, naquela lógica de cálculo, né? Além das informações do início e fim de cada uma das parcelas, tá? Eu anoto lá em campo o x e o y das árvores, que eu já tenho aqui automaticamente a coordenada x e coordenada y de cada uma das árvores, tá bom? E aí, conseguiu entender a lógica, né, para você calcular de forma automática todas as coordenadas geográficas das árvores no inventário florestal? Ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, né? Se você já é meu aluno, você já tem acesso a essa ferramenta poderosíssima para te ajudar aí nos seus trabalhos de forma confiante e segura. Se você ainda não é meu aluno, não se preocupe, muito em breve eu devo abrir mais uma oportunidade aí para você entrar como meu aluno no curso de inventários florestais e ter acesso a isso que você acabou de ver e muito mais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho, tá? Para cada vez que eu postar algum vídeo, você ter acesso aí às atualizações, aulas e conteúdos que eu posto aqui para você gratuitamente, ok? Então eu espero que você tenha gostado, né? Dessa lógica aí que você vai aplicar em todos os seus inventários florestais e é isso, beleza? Valeu!